O governo federal apresentou no último dia 20 a proposta para a reforma da Previdência. E o que será que pode mudar na Câmara? E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o presidente regional do PSL, o deputado federal Nelson Barbudo, que já saiu em defesa da correligionária dele, a senadora Selma Arruda, que é acusada da prática de Caixa 2 no pleito de 2018. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia para esclarecermos aí algumas situações em que vocês acharem necessário. Muito obrigado. Deputado, começando aí pelo caso da senadora Selma Arruda, que está sendo julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral. O senhor disse o seguinte, essa semana, falou, olha, no tempo certo a senadora será inocentada. A minha pergunta é a seguinte, a senadora Selma Arruda já comprovou, já mostrou ao deputado Nelson Barbudo que ela não tem nenhum problema, ela não praticou Caixa 2, nem abuso de poder econômico, ela já demonstrou isso ao senhor? Olha, Lúcio, eu não sou um advogado especialista em direito eleitoral, evidentemente todo mundo sabe. Mas eu acompanhei a trajetória da senadora, inclusive na pré-campanha e na sua campanha. Todo mundo sabe que eu e Selma andamos juntos e eu observei as atitudes e acompanhei praticamente a sua campanha. Não consegui visualizar em momento algum sequer a intenção de ser cometido um ato ilícito. Portanto, eu confio que a justiça será feita porque eu conheço a índole da doutora Selma Arruda. O senhor acredita que não teve Caixa 2 e nem abuso do poder econômico? O senhor não, confia nisso? Eu acredito piamente que não houve. Por quê? A pessoa que falam que doou dinheiro para ela é público e notório. Nós sabemos quem fez a doação, está no processo. Mas antes da campanha? Antes da campanha. Antes da campanha. Agora, isso pode? Claro que pode, no meu modesto entendimento. Tanto nós achamos que pode... Porque não é a partir do momento que tem o CNPJ que pode ter isso? Então, mas antes da campanha a pessoa tem que ficar dentro de um quarto trancado. Ela só pode sair a partir do momento que o juiz falou, começou a campanha. Não, dentro do quarto não precisa ficar. Ela pode sair. Agora pode sair. O problema é a conta bancária antes do CNPJ. A conta bancária ela não pode mexer também, Lúcio. Sabe por quê? Mas nem existe. Mas ela mexeu na conta particular, então não tem Caixa 2. Esta é a minha humilde visão. Mas tem abuso do poder econômico? Como então? Abuso do poder econômico, se está declarado que a pessoa que estava junto com ela, a pessoa tem sim patrimônio para doar. Caixa 2, no meu modesto entendimento, é quando e como o PT fazia. Doava dinheiro aos grandes, Odebrecht Companhia Limitada, ia pelos bastidores e abastecia o seu partido com milhões, com bilhões do dinheiro público e aí investia na campanha dos Haddades da vida. Deputado, outra polêmica na qual o senhor está envolvido, que o senhor é um dos 16 parlamentares que assinaram o pedido de impeachment de 4 ministros. 14, querida. 14, 2 são civis, desculpa. 14. Isso. O senhor é contra a criminalização da homofobia? Claro que não. Eu acho que o crime de homofobia deve ser, a pessoa que comete tem que ser penalizado. Certo. O que o senhor assinou? Agora, eu quero fazer uma correção. Eu não estou na polêmica da Selma, eu estou simplesmente dando a minha opinião. Portanto, eu quero deixar claro. E sobre a homofobia, eu quero frisar aos telespectadores do Jornal do Meio-Dia que de 513 deputados na Câmara Federal, eu fui um dos 14 que tiveram coragem de pedir o impeachment dos 4 ministros, porque acho que eles não devem legislar. Eles precisam fazer o trabalho dele no Supremo, eles são os guardiões da Constituição. Agora, legislar, deixa que a Câmara e o Senado legislam. Agora, eu não vejo por que um deputado que pede o impeachment daquilo que ele acha errado, ser taxado assim como uma polêmica. Eu não considero polêmica. Eu cometi um ato que a minha consciência obriga
em respeito aos meus eleitores do estado do Mato Grosso. Deputado, a primeira vez que o senhor esteve aqui no Jornal do Meio-Dia, teve uma declaração que é interessante e merece ser relembrada. O senhor falou, olha, eu converso sempre com o presidente Jair Bolsonaro, eu tenho lá acesso ao telefone vermelho. Nesse telefone vermelho aí, deputado, o senhor já disse para o presidente Jair Bolsonaro algo parecido com o que disse o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, de que, olha, presidente, cuidado aí com a sua rapaziada, eles vão criar mais dificuldades, ou não? Não, Lúcio. Precisa fazer alguma coisa nisso, não precisa? Em assunto familiar e especialmente na presidência da República, eu disse, sabe para quem, Lúcio? Para Nara e para Natália, as minhas duas filhas. Vocês assessorem o papai, mas longe da cena política. Agora, eu não tenho capital político. O presidente Jair Bolsonaro deveria fazer o mesmo, não deveria? Olha, Lúcio, eu deixo essa decisão para ele tomar. Eu não posso não me quer envolver. opinar nesse caso. Não, é assunto familiar, é muito delicado. Mas sabe? é um assunto que acaba envolvendo o país inteiro. Mas aí não é um inteiro, assunto né? do país? É um assunto do país, mas ele é muito restrito à família. Eu prefiro assuntos republicanos. Agora vamos falar da reforma da Previdência, né? O texto foi enviado e começa o trâmite dentro da Câmara Federal. A gente sabe que agora existe uma articulação, né, da bancada do PSL para tentar aprovar a reforma da Previdência. Só que, em contrapartida, especialistas e também outros parlamentares já falaram que precisa muita mudança dentro dessa reforma para aprovação. E além da pressão que os parlamentares vêm sofrendo por exemplo, do judiciário, já que a reforma vai afetar e muito a vida do funcionalismo público. Como vem sendo essas conversas lá na Câmara Federal, deputado? Olha, sobre a pressão, se ela existe, foi para os outros. Para mim não chegou nada. Sobre a conversa também que parlamentares estão exigindo dinheiro para aprovar, só se chegou nos outros, que para mim não chegou nada. E eu quero dizer... Mas eu não falei nada disso. Não, eu estou esclarecendo, porque a gente vê a mídia falar e pode respingar na gente que deputados estão fazendo pressão para que Jair Bolsonaro libere 6 milhões para cada um. Esqueçam, Jair Bolsonaro não é Luiz Inácio Lula da Silva, que estava encastelado num quarto de hotel enquanto a Dilma negociava o seu impeachment. Jair Bolsonaro não é assim. Sobre a reforma especificamente, eu gostaria de dizer ao povo do Mato Grosso e do Brasil que ela foi colocada esta semana. E os fake news da vida já dizem que mulheres vão aposentar com 70, outro com 80. Calma, pessoal. Vai ser tudo estudado, governo e sociedade civil organizada. A Joyce foi determinada agora como a líder do Congresso e nós vamos fazer um grande estudo, portanto, nada que está falando vai ser assim, não vai. Vai haver mudanças. E a reforma dos militares, a reforma da Previdência para os militares e as Forças Armadas? Por que não foi junto, hein, deputado? Eu concordo. Não seria a minha opinião, o melhor caminho? Eu acho, como a dos políticos já vai ser. Porque evitava muitas críticas, essas críticas que estão ocorrendo hoje. Mas tem uma corrente puxando os militares para dentro da reforma, porque a minha opinião, Lúcio, a minha, Nayara, é o seguinte, é igual para todos. E os militares têm, sim, uma vida diferenciada, mas agora é o momento de nós ajudarmos o país. Se não houver a reforma e se cada um não der a contribuição necessária, o Brasil quebra, o Brasil não terá dinheiro e vai virar uma Grécia. Porque na Previdência, na aposentadoria, os trabalhadores não podem mais, e o ministro Paulo Guedes foi muito claro ao dizer isso, né? Que os trabalhadores, aqueles que recebem menos, não podem mais continuar sustentando as elites, aqueles que ganham e muito como aposentados. Como a cobrança dos grandes devedores tem que ser junto com a reforma da Previdência. Nós sabemos que tem grandes empresários que devem para a Previdência. Então, nós estamos lá pressionando o governo para que faça também a execução dessa dívida. Bancos estão devendo e não vão ser cobrados? De maneira nenhuma. Então, mas aí tem gente que fala o seguinte, olha, mas isso daí não depende do governo, já está lá na justiça. Não, mas o governo está sim preocupado e eu já conversei com o Bolsonaro sobre isso. Isso é bom o senhor ter falado, porque mesmo sendo do PSL, do partido do governo federal, do presidente, o senhor também discorda de alguns pontos e vai ajudar a reformular essa reforma da Previdência. Ninguém é dono da verdade, Nayara. Nem Bolsonaro,
O único que era dono da verdade puseram na cruz. O Jair Bolsonaro não é o extremista que as pessoas pensam, tanto é que Moro recuou agora e a imprensa estava me pressionando hoje, perguntando se isso não era um absurdo. Não, isso é demonstração da plena democracia. O Moro é, como eu, um funcionário do povo brasileiro. Se o povo pressionou e mostrou que aquela pessoa não condizia com a ideologia do partido, foi feita uma reunião e se exonerou, portanto, com todo respeito àquela pessoa. Falando em Moro, deputado, só para a gente encerrar, o nosso tempo está no finalzinho. Pois não. Caixa 2, então, não é mais corrupção? Não foi isso, Não? que o Moro disse. Não é corrupção, é crime. Corrupção... Mas não é corrupção? Não. Mesmo que Lúcio, o Caixa 2 venha de propina, não é corrupção? precisa analisar o jeito que o dinheiro chegou. Se ele foi roubado das Odebrecht, como a Dilma e os seus Assecra, é corrupção. Agora, e se ele foi doação de uma pessoa? É crime. Não confundamos. O Sérgio Moro nunca falou que Caixa 2 está liberado. O Laranjal é crime ou corrupção? Então, no caso do nós PSL. precisamos analisar a sentença final, que não houve também do Laranjal. E o milharal, e os milhão, e o milharal, como é que fica do PT? Se existirá um Laranjal depois da sentença, o milharal do PT já está confirmado. Haja bitrem para carregar o milho do PT. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e mais uma vez um grande abraço a todo o povo do meu querido Mato Grosso. Obrigada, deputada. De nada, Nayara.